Hoje a aula vai ser sobre pares craniais. A gente vai começar com olfatório óptico, primeiro e segundo par cranial. Eu vou separar essas aulas não de forma exatamente em sequência, porque tem alguns pares craniais que você se avalia de forma conjunta, só que eles não seguem a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, igual todos os pares craniais. Primeiro, falar das generalidades. Os pares craniais são 13, só que de relevância clínica são 12. O livro Latargia ele fala sobre o nervo terminal, que é o número 0, par cranial 0, que ele aparece ali mais ou menos uns 22, 24 anos de idade, que ele capta alguns tipos de feromônio específico, mas não é tão relevante para a clínica, é só para ter em conta que tem ele. Os outros de em sequência de 1 a 12, olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, que tem 3 ramas, V1, V2, V3, abdúcens facial, tem o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. E vamos começar com esses dois, olfatório e óptico. É bem simples esses dois, não leva muito tempo, mas o óptico ele tem que ser repetido e tem que ser treinado para poder pegar bem. Então vamos lá. Par cranial número 1, olfatório. Ele tem uma coisa que todos os pares craniais eles vão ter fibras relacionadas com o tronco encefálico. E esse vai ser o único que não tem diretamente relacionado com o tronco encefálico, porque os outros eles têm núcleo motor visceral, núcleo motor somático, núcleo sensitivo, enfim, tem vários tipos de núcleo e vias ali no tronco encefálico, e esse não. E aqui, quando a gente fala de pares craniais, a gente vai ter sempre origem real e origem aparente. Real é bem intuitivo, né? Origem real é onde realmente começa, aparente é onde a gente consegue ver a nível macroscópico. Ali, a origem real vai ser no epitélio nasal olfatório, onde a gente vai ter algumas dendritas de neurônios bipolares que vão fazer sinapse ali com o nosso bulbo olfatório. Como é que vai funcionar? A gente tem essas dendritas, esses são os neurônios bipolares que vão ficar na mucosa, envia axônios até o bulbo olfatório. A gente vai ver quando vê o trajeto. Origem aparente é onde a gente começa a ver de fato esse nervo, que vai ser esse bulbo olfatório. Sempre quando fala de bulbo é algum nervo, alguma parte do nervo mais dilatado, maior do que o restante. E aqui não é diferente, porque aqui a gente tem uns tipos de células específicas encarregadas de receber esses estímulos que vêm desses neurônios bipolares, que envia lá para a corteza olfatória. Então acaba que vai ser maior essa parte, então vai chamar de bulbo. E é a parte mais anterior. Depois do bulbo vem o nervo olfatório em si, a via do trato, né, do nervo olfatório. E a gente tem a função dele, que é puramente sensitivo. A gente sabe que a gente tem pares craniais que são puramente motores, outros puramente sensitivos e outros são mistos. Nesse caso é puramente sensitivo. Aqui está todo o trajeto dele em ordem, mas para ficar mais fácil eu vou explicar aqui na imagem. A gente tem os dendritos, assim como eu expliquei, que captam essa informação, e essa informação vai ser o quê? Toda substância vai ter micropartículas. Essas micropartículas vão ser liberadas, algumas têm mais, outras têm menos, claro, vão ser liberadas no ar, que vão entrar ali em contato com a nossa cavidade nasal e vai encontrar esses dendritos. E tem os receptores específicos para cada tipo dessas micropartículas. Só que cada uma vai se ligar a um receptor e esse receptor vai estar ligado a um canal iônico específico. Então, isso que vai diferir é primordialmente o cheiro, mas a gente difere lá na corteza olfatória, claro. Mas cada tipo de micropartícula vai despolarizar um tipo específico de neurônio que tem um tipo de íon específico, o sódio, o cálcio, enfim, algum tipo de íon específico que vai entrar dentro da célula. Fazendo isso, despolariza esse neurônio, passa pela neurona bipolar, de fato ali no soma, e ela vai estar presente aqui na mucosa, e depois ela envia os axônios para cima, aqui na parte do osso etimoide. Esse osso etimoide ele tem uma superfície chamada lâmina cribosa, onde tem vários furos.
ele vai ter uma direita e uma esquerda, e no meio vai ter a crista gallia, que vai dividir aonde vai ter o nervo olfatório direito e esquerdo. Enfim. E isso é importante saber porque a gente entende que a gente avalia separado cada nervo, o direito e o esquerdo. E beleza, esses axônios vão subir por esses forames, por esses buracos aqui da lâmina cribosa no osso etimoide. Vai fazer sinapses com esses neurônios que estão no bulbo olfatório. E do bulbo olfatório, eles vão de anterior para posterior aqui nessa região. E tem aulas anteriores aí que eu falo sobre surcos e giros e os lóbulos temporais. Esse daqui, onde vai se insertar o nervo olfatório, vai chamar surco olfatório. É bem intuitivo. E essa parte inferior aqui faz parte do lóbulo frontal, a parte infraorbitária dele, onde vai ter esse nervo, esse par cranial. Então, de anterior o bulbo, depois ele vai descendo para posterior, ou indo para posterior nervo olfatório, e depois ele se divide aqui em cintilha medial e cintilha lateral. Cintilha olfatória lateral, cintilha olfatória medial. Aqui, nessa parte aqui, é a lâmina perfurada posterior. Então, mais ou menos nesse nível aí que ele vai se dividir nessas cintilhas. Para que ele se divide? Para encontrar as cortezas específicas aonde ele vai ter os neurônios para poder interpretar esse tipo de cheiro. Não só nessa corteza que faz isso, mas também ele vai estar relacionado com o sistema límbico, que é uma parte do sistema que tem um fluxograma ali que tem a ver com a nossa parte emocional. E mais especificamente vai agir na corteza piriforme, pré-piriforme, amígdala cerebral, que isso tem muito a ver com as emoções que a gente sente quando a gente sente algum cheiro específico. Por exemplo, a gente sente o cheiro de um perfume, é agradável, a gente quer ficar ali, a gente gosta disso. Isso é uma emoção. Agora, quando a gente sente um cheiro de comida estragada ou algo do tipo, a gente tem uma repulsa disso, porque também gera um tipo de emoção ou algum sentimento. E, por exemplo, o café, quando a gente sente cheiro de café, para quem gosta, também é um tipo de sentimento que gosta do cheiro e é agradável e quer sentir, enfim. É assim mais ou menos que funciona. Tem uma baita circuitaria em volta disso, mas é basicamente assim. E também tem o hipotálamo, que está ligado ali com a função dele que eu já vou falar aqui. As funções dele, basicamente identificar distinto cheiro, aquilo que eu falei das micropartículas. A resposta alimentar vai ser o quê? Quando a gente vê fisiologia gastrointestinal, a gente vê sobre fases da digestão. Nessas fases, a gente tem a primeirinha ali, que é a fase cefálica. Como é que funciona? A gente sente o cheiro, manda essa resposta ali para o hipotálamo e algumas regiões do cérebro, onde vai integrar essa informação e enviar uma resposta diferente. Que resposta é essa? Vai enviar lá para o pâncreas liberar insulina. E liberando insulina nessa parte, então ele já vai estar esperando com que venha o alimento a partir do cheiro da comida que ele sentiu. Então vai ser basicamente isso. Resposta sexual, também por conta do sistema límbico, e tipo de conduta emocional, também por conta do sistema límbico, que é aquela conduta que eu falei do tipo, tô sentindo um cheiro estranho, então vou sair daqui. Isso foi uma conduta que você tomou a partir do seu emocional, que foi interpretado pela sua corteza ali, que recebeu o estímulo do cheiro pelo nervo olfatório. E técnica de exame do par. Então, se a gente sabe que consiste em basicamente divergir, diferenciar alguns tipos de cheiro específico, então a gente vai trabalhar em cima disso. Aqui está separado assim esse slide. Desse lado, em ordem, os passos do exame. Aqui as substâncias que você não deve usar. Aqui as que você deve usar. Alguns nomes clínicos que a gente usa para algumas afetações do nervo e uma observação. É assim. Esse espaço vai funcionar mais ou menos assim. Primeiro a gente pede para o paciente fechar o olho. Por que isso? Porque se o paciente estiver olhando a substância, vai ficar muito mais fácil dele identificar o que é. E aí a gente não está avaliando a parte visual dele, e sim a olfatória. Então a gente tem que tampar o olho dele.
Porque, por exemplo, se a gente deixa o olho dele aberto e pede para ele identificar, que substância é essa? E tem um café, ele vê o pozinho preto lá e fala, é um café. Mas a gente não sabe se foi por via óptica ou se foi por olfatória que ele realmente identificou isso. Então, tampa o olho do paciente, oclui uma narina e a outra você aproxima a substância. Que substância? Primeiro, a gente não deve usar substância que irrita a mucosa, álcool, mentol, algumas ervas específicas, e sim sempre usar aquela substância que é mais característica, tem cheiro mais forte e que a maioria das pessoas conhece, porque não adianta eu, sei lá, e mandar um perfume árabe, por exemplo, específico e falar para identificar que tipo de perfume. Não, porque pode ser que nunca tenha sentido esse cheiro antes. Então a gente vai lá e coloca café, que é mais comum, limão, tabaco, canela. E também nem é todo mundo que vai conhecer tabaco, por exemplo. E então o mais comum aqui de se usar é o café. Aí você vai lá, coloca o café e tem que fazer duas perguntas muito importantes depois de você pedir para ele inspirar. Primeiro, se ele percebe o cheiro, e depois, se ele falar que sim, percebeu o cheiro, aí você pergunta que cheiro que é, para ele identificar que cheiro que é. Porque isso é importante, porque a gente vai diferir uma epilepsia de lóbulo temporal, por exemplo, de um meningioma de surco olfatório. Então é bem distinto assim, então por isso que essas perguntas são importantes. E repetir do outro lado da narina. Então, pede para o paciente fechar o olho, ocluir os olhos, tampa uma narina, chega com um frasco perto da outra, pede para inspirar, pergunta se percebe, pergunta se identifica. Beleza? E então a gente sempre, antes de fazer isso, tem que ter uma observação. Saber se não está obstruída as fossas nasais, porque senão as micropartículas não vão passar ali e não adianta, não vai se ligar aos receptores. E a gente pode acabar confundindo as enfermidades, sendo que era só uma obstrução. Pode ser que seja só uma obstrução. E aqui a gente tem uns achados, por exemplo, a anosmia, que é a perda completa do olfato, e a cacosmia, que é a percepção anormal do cheiro, desagradável, cheiro estranho. E eu já vou explicar por que isso acontece. E vai ter uma aula relacionada à epilepsia que eu vou citar isso daqui de novo. E aqui tem lesões do nervo olfatório, que pode gerar alguns achados clínicos, que seria a anosmia. Primeiro pode ser por traumatismo, pode ser por tumor, que é o tumor que eu mencionei agora, o meningioma de surco olfatório, já mostro a imagem dele. Lesões cerebrais na área de interpretação, geralmente por tumor, ou seja, na corteza ali olfatória, onde vai interpretar os cheiros, tem um tumor e acaba dificultando ou impossibilitando que a pessoa sinta o cheiro de algo e tendo uma anosmia do lado afetado. Sempre lembra que eu falei que a gente avalia separado, então pode ser que ele tenha anosmia de lado separado por conta de afetação unilateral. Tem lesão tumoral, que também pode gerar tanto cacosmia quanto anosmia. E essas lesões tumorais podem ser na área de interpretação também. Então a gente pode ter essas duas variantes, desde uma hiposmia, anosmia ou uma cacosmia. E epilepsia de lóbulo temporal. Por exemplo, a epilepsia é um disparo anormal de alguns neurônios que fica ali na região do córtex. Basicamente assim. Tem uma série de fatores que ordena se vai ser epilepsia ou não. Então, quando a gente tem uma crise convulsiva, que é um pouquinho diferente de epilepsia, a gente tem esse disparo desses neurônios a nível do córtex. A gente pode ter motor, gerando aquelas epilepsias que a gente conhece, motoras, tipo tônico-clônica, mioclônica, enfim. E tem sensitivas também, que a gente tem aura, tem vários tipos. Mas, quando a gente tem uma epilepsia de lóbulo temporal, por exemplo, no lóbulo temporal a gente tem vários neurônios que vão captar vários tipos de cheiros diferentes, interpretar vários tipos de cheiros diferentes. Por exemplo, tem uma área que interpreta o cheiro do café, outra o perfume e outra a comida. E elas são estimuladas de acordo com que essas micropartículas apareçam. Só que, o que acontece na epilepsia? Não tem nenhuma micropartícula e mesmo assim está tendo disparo de todas essas regiões juntas. E se está tendo disparo dessas regiões juntas, o paciente não vai identificar nenhum cheiro e nenhum outro. Ele meio que
parece que está identificando, só que não identifica, é um cheiro estranho. E geralmente essa cacosmia pode aparecer, por exemplo, o paciente já tem epilepsia e aí ele pega e tem uma cacosmia e segundos depois ele pode apresentar uma convulsão, por exemplo, tônico-clônica. Então, é meio que muitas das vezes pode ser um predictor de uma convulsão. E é bem comum isso. O paciente, antes de ter uma crise convulsiva, ele pode falar que está sentindo um cheiro estranho, desagradável. E a lesão bilateral, o que acontece? Geralmente é por conta de um resfriado. No resfriado ali a pessoa tem uma infecção da mucosa e acaba tendo inflamação, essa inflamação aumenta a secreção e essa secreção cria uma camada entre o dendrito e a micropartícula, não deixando a micropartícula se ligar a esse dendrito. Então, fazendo com que não tenha essa interpretação do cheiro, ou seja, anosmia. Se tiver dos dois lados, bilateral. Então, geralmente só um resfriado ali. Aqui é o meningioma de surco olfatório que eu tinha falado, que é essa estrutura aqui. Aqui a gente está vendo o lóbulo frontal e aqui a região infraorbitária, onde vai passar o surco olfatório, que tem o nervo olfatório. E comprimindo ele, não tem esse cheiro. Meningioma é um tumor benigno das meninges, de surco olfatório, porque ele está nessa região do surco olfatório. Bem